Boa noite. O direito padece para quem dorme. Muitas vezes reclamamos que a previdência ou a assistência social não funciona. Mas isto está dentro do reflexo da falta de conhecimento ou muitas vezes pela dormência ou preguiça até mesmo de buscar aquilo que lhe é de direito. Para conhecermos melhor estes direitos, vamos conversar hoje no programa Café com Leite sobre auxílio-doença, auxílio-maternidade, auxílio-acidente, pensão, aposentadoria, dentre tantos outros benefícios previdenciários e assistenciais, com as doutoras Ronise Fernandes Feitosa e Bruna Rolim Machado, elas que são chefe de atendimento e de reconhecimento do direito do INSS aqui em Juazeiro do Norte. Está no ar o programa Café com Leite. Programa Café com Leite. Oferecimento Casa dos Óculos. A melhor maneira de ver a vida. Retífica Crajo Diesel. Confiança, nossa maior garantia. Consorte, compra premiada. Água mineral cristalina dos Alpes. Pura e cristalina. A partir de agora você pode interagir no site programacafécomleite.com.br, fazer sua pergunta sobre Previdência Social, sobre seus benefícios, o que você tem ou não direito. E as doutoras estão aqui para ajudar, contribuir com você, telespectador. Boa noite, doutora Ronise, muito obrigado pela sua presença. Sentimos muito gratos pela sua presença e tenho certeza que o nosso telespectador hoje, eu é porque tirei uns dias de férias e parece até que voltei dormindo ainda, né? Mas seja bem-vindo ao programa Café com Leite. Boa noite aos telespectadores. Obrigada pelo convite, né? Agradecer pelo convite, dizer que é uma honra para a gente também participar. A Previdência Social ela é um dos maiores patrimônios, né, do trabalhador brasileiro e é um prazer para a gente estar aqui e trazer esclarecimentos para quem tem alguma dúvida em relação aos seus direitos também. Doutora Bruna, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, a gente é que agradece a participação, né? Está aqui tendo a oportunidade de esclarecer as questões previdenciárias para os nossos segurados. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sempre trago no meu ego e digo para as pessoas que sempre fui contribuinte da Previdência Social. Apesar de todos os comentários, de todas essas conversas que se fala que existe possibilidade de fechar ou não, enfim, aquelas conversas que existem por aí, eu sou contribuinte e sugiro aos meus clientes que não deixem de ser contribuintes da Previdência Social, porque ainda é um órgão seguro, sustentável e que você pode confiar. Então eu sou um dos que defendo arduamente a Previdência Social, apesar de todos os obstáculos que o governo traz para os seus beneficiários, né? Com quem hoje nós nem vamos falar hoje dos contribuintes, mas dos beneficiários. Mas vamos lá, a Previdência Social, ela se divide em Previdência e Assistência, né? Como é que nós podemos dividir isso assim para ficar claro para o nosso telespectador? Isso, a gente tem a Seguridade Social, né? Que se divide em Previdência, Assistência e Saúde. Mas o que hoje ainda é muito confundido é a Previdência e a Assistência Social. A Previdência, que é o INSS, que administra, né? Tem um princípio da contributividade. Então, para que se faça jus aos benefícios, para que se faça jus à proteção conferida pela Previdência, a gente deve contribuir, né? O trabalhador deve contribuir. Ninguém tem o direito sem contribuir. Com algumas exceções, né? Que nós vamos ver lá na frente. A gente tem uma exceção, né? E a assistência já é um outro sistema, né? Ela é para quem dela necessitar e não para quem contribui. Embora a gente também exista essa confusão, porque a gente, enquanto Previdência, enquanto INSS, administra benefício assistencial, né? Que é o chamado BPC. Então, por isso a gente tem um certo conflito ainda de entendimento entre isso. Mas para ter a proteção previdenciária, é necessário contribuir. Ou seja, os benefícios previdenciários são retribuídos àqueles que recolhem. Exatamente. E a assistencial, aqueles que não recolhem, mas necessitam dessa proteção. Muito bem. Mas vamos voltar ainda um pouquinho sobre essa questão do atendimento, né? A doutora Ronise aí, que é responsável pelo atendimento da gerência executiva em Juazeiro, só em Juazeiro, doutora?
A gerência executiva do INSS em Juazeiro do Norte, né, tem em sua abrangência 14 APS, né, que vai desde 14 agências, né, agências da Previdência Social, que vão de Campos Sales até Senador Pompeu, ainda pega parte do Sertão Central, né, Mombaça, Senador. Então, a nossa abrangência... Sobre a responsabilidade. Sobre a responsabilidade da nossa gerência executiva de Juazeiro e especificamente do atendimento, onde eu sou chefe do atendimento, né. Então, no Ceará hoje nós temos 3 gerências executivas, uma em Fortaleza, uma em Sobral e a de Juazeiro do Norte. Nós temos essas 14 agências da Previdência já em funcionamento e mais 9 a serem inauguradas, né. Recentemente nós tivemos a de Missão Velha e a de Araripe, foi inauguradas ano passado. As agências mais novas da gerência são Missão Velha e Araripe. São essas duas agências. Antes esses municípios eram atendidos pelas cidades vizinhas. Missão Velha era atendido por Barbalha, e Araripe, né, a população de Araripe atendida ou em Assaré ou em Campos Sales. Então, o plano de expansão da rede de atendimento trouxe essa comodidade, né, para os segurados. Eles terem a oportunidade de ter em seus municípios a agência da Previdência Social sem precisar se deslocar para outras unidades. Custo, né? Porque, na verdade, já é tão custo, desgaste, né, muitas vezes doentes. Não dá certo, tem que voltar aí exatamente, novamente, né? Eu tive a oportunidade de ver, olha, nós temos aqui em Missão Velha, como você citou, eu já tive a oportunidade de ver que temos uma agência, um prédio novo lá, né? Em Milagres também, passando por lá eu já vi. Enfim, muitos municípios já têm essas agências novas aí. O governo está investindo na estrutura física, mas está investindo também em pessoal. Essas estruturas novas, né, que fazem parte do plano da expansão da rede de atendimento, que são essas estruturas novas, como você disse. Algumas a gente vê a construção, né? Temos muitas agências em construção. Caririaçu, aqui do Cariri nós temos Caririaçu, Milagres, Aurora, Mauriti, que estão bem em fase já de conclusão, né, de inauguração aí brevemente. Eu acredito que até o final do ano possamos inaugurar. Tivemos também, por conta do último concurso, também muitos servidores novos, né, que entraram na casa, só nesse último semestre, 41 novos servidores. Que bom, então, né? O investimento, além da estrutura física, também de pessoal, porque realmente as estruturas sem pessoa não funcionam, né? Então, essa comodidade e essa nova estrutura da Previdência faz com que cada vez mais ela chegue para o segurado, né, para o trabalhador brasileiro. Mas aí você trata a sua responsabilidade, ela se limita na questão do atendimento, né? Já a doutora Bruna, ela vai para a questão os requisitos. Do direito, né? Na busca do direito, seria isso? A busca do reconhecimento do direito, reconhecimento né? do direito. Então, isso é uma subdivisão que tem na questão administrativa? Seria setores ou gerências ou chefias diferenciadas? A gerência ela é dividida por seções, né? Existe a seção operacional de gestão de pessoas,
Moto totalmente quitada é quem tem a senha de número 48. Senha de número 48 pertence ao Ricardo da Silva. Contemplado agora com uma bis 125 KS, Grupo CS11. A bolinha vai sair a partir de agora. Quem será o contemplado? Quem sai com a moto totalmente quitada é quem tem a senha de número 47. 47. Hélio Rodrigues, contemplado com uma Pop 100. O grupo CS02, aqui da compra premiada com sorte, é a compra premiada de maior segurança e credibilidade em toda a região de Agrícola. O almoçamento na rua Cine será nomeado assim de número 14. Cine de número 14, para pertencer a Maria das Graças Rodrigues, contemplada com o grande SD. Para todos os CS08, essa é a partir agora uma boa sorte a todos que sorteiem. É a senha de número 8. Senha de número 8 pertence ao Antônio José do Nascimento, contemplado com uma Pop 100. Lembrando que o nosso diretor já ganhou um carro 0 km da compra premiada com sorte, viu? Ele não diz, mas eu faço questão de dizer aqui na compra premiada com sorte, na primeira parcela, viu? Na primeira parcela, e recebeu um veículo 0 km na compra premiada com sorte. E agora, as minhas convidadas aqui têm a obrigação, doutora Bruna, de saborear um café ainda sem nome. Esse café é café sem nome, viu? Mas é um cafezinho aqui, gostoso. Em breve nós teremos nome para esse café aqui, mas a culpa é do nosso diretor. Em breve nós teremos aqui um cafezinho aqui, a quem eu faço questão de servi-las e saborear aqui o cafezinho. Diretor, daqui a pouquinho você toma, não tem nome ainda, né? Você questão de saborear cafezinho sem nome ainda. Vamos ao rápido intervalo de apoio cultural, já já nós voltamos. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com as doutoras Ronise e Bruna, elas que são gerentes de atendimento da Previdência Social. Olha aí, que agora dessa vez eu acertei. A doutora Bruna, que é chefe do reconhecimento inicial do direito. Porque, na verdade, isso não é muito comum, viu? Isso não é muito comum. Mas, trazendo informações importantes sobre a Previdência, sobre a assistência social para você, telespectador. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre a água mineral cristalina dos Alpes. Mate a sede com muito mais saúde e pureza. É assim com a água mineral cristalina dos Alpes, totalmente engarrafada sobre os mais rígidos controles de qualidades e higiene. A água mineral cristalina dos Alpes traz mais saúde e com sabor de pureza. Experimente. Água mineral cristalina dos Alpes você encontra em todos os supermercados e distribuidores da região. Água mineral cristalina dos Alpes. Sua saúde agradece. Televendas 88-3482-1810. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes, pura e cristalina, pronta para matar sua sede com muita saúde. Totalmente engarrafada sob os mais rígidos controles de qualidade e higiene, a água mineral cristalina dos Alpes chegou para você, que quer ter saúde com sabor e pureza. Experimente. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes. Sua saúde pede esta pureza. Um abraço para a dona Zuíla, lá no Caldas, lá no sítio Bela Vista, Robério, dona Francisquinha e seu Joaquim, lá na rua Alencar Peixoto, Juliana, Jairo e Cícero, na casa do eletricista, obrigado pela audiência. Um abraço para doutor, não lembro o nome dele aqui, daqui a pouquinho anotaram aqui errado, viu? Daqui a pouquinho eu digo o nome dele aqui. Então vamos começar um pouquinho com a doutora Bruna. Doutora Bruna, o que é atendimento inicial do direito? O reconhecimento, reconhecimento inicial do direito. Vamos definir isso aqui, que facilita para eu dizer esse nome aqui. A sua função. Pronto. A gente, como o Ronise bem explicou, né, tem a gerência executiva e lá tem as seções.
a seção de reconhecimento do direito é aquela que dá suporte às APS, quando do reconhecimento do direito, quando o segurado chega lá para pleitear um benefício ou qualquer outra pretensão. E aí, sempre que tem alguma legislação nova, algo novo, ou alguma dúvida mesmo da APS, a gente dá esse suporte para a APS. Então, a gente trabalha com todos os requisitos da legislação, com a legislação em si. Isso. Ou seja, é o primeiro passo Isso. da aprovação do benefício, né? Exatamente. Caiu exigência, volta, é aprovado, vai para outro departamento. Justamente, vai para manutenção, né? E o crédito na conta do Exato. beneficiário. Né? Então, todos os benefícios, aposentadoria, por invalidez, por idade, pensão, aquele auxílio reclusão, também passa por lá? Também passa por lá. Sempre que o nosso segurado, né, está recluso, os dependentes vão aí até é a assistência. APS. Não. Previdência. Aí é previdência também, porque o segurado que foi recluso deveria ter contribuído para que seus dependentes façam jus ao benefício de auxílio reclusão. Mas eu não gosto desse tipo de... Eu não posso opinar, né? Eu não posso dizer que não gosto porque a lei existe para ser cumprida, né? Costumo dizer que a lei não se discute, tem que se cumprir. Mas veja só, existe aquela questão das pessoas que geralmente buscam o direito na Previdência Social com auxílio doença e trabalha há 3, 4, 5 meses apenas com a carteira profissional assinada. Ele tem esse direito? Aí ele vai passar por uma análise, né? Em regra, o auxílio doença tem uma carência a ser cumprida, uma carência de 12 meses. Então, em regra, só aquele segurado que contribuiu por 12 meses vai fazer jus ao auxílio doença. Agora, esse benefício tem que sofrer uma análise. Por que eu digo isso? Porque existem os benefícios acidentários, que são isentos de carência, né? Então, para isso, a gente precisa fazer uma análise, mas em regra... Não, mas aí quando você requer, já tem aqueles códigos, né? E aquele código não identifica se é auxílio, se é doença ou acidente de trabalho? Agora aí é o perito médico. Né? Mas eu digo assim, quando ele requisita por uma doença infecciosa, uma doença que ele adquiriu lá... Existe uma relação de doenças, né? Isentas de carência. Aí, no momento da perícia médica, o perito médico vai analisar e fazer o enquadramento. Até porque existem algumas doenças que são adquiridas por força da exerção do exercício da função, né, da atividade. Aí ele deixa... Diga uma coisa, mas digamos aqui que eu fiz uma reivindicação de auxílio-doença. Por uma falha minha, por um erro de preenchimento, da necessidade daquele momento, eu preenchi de forma errada. Ou seja, eu coloquei um código daquele errado, dizendo que era auxílio doença, quando na verdade poderia ser um auxílio acidente de trabalho. Eu posso ir à Previdência fazer uma correção disso, requerer uma correção? Ou eu tenho que ir para a perícia? Como é que isso funciona? Quando o segurado sofre um acidente ou está acometido de alguma doença, ele vai até o INSS e requer um benefício por incapacidade, que é o chamado auxílio doença, né? Então, ele requer esse auxílio-doença e vai para a perícia médica. Chegando na perícia médica, o perito vai avaliar o caso dele. E aí ele pode enquadrar como um auxílio-doença acidentário, decorrente de acidente de trabalho, ou um auxílio-doença que a gente chama de previdenciário, né? Que não é decorrente de acidente de trabalho. Aí todo esse enquadramento é feito no momento da perícia médica. Inclusive, se ele vai fazer jus a um auxílio-doença, ou a um auxílio-acidente, ou uma aposentadoria por invalidez. Todos esses benefícios por incapacidade são requeridos como auxílio-doença e no momento da perícia médica, o médico vai fazer o enquadramento. Dá o diagnóstico final. Exatamente. Aí volta lá para o seu departamento, a aprovação... Antes, ele já passou pelo administrativo, né, que é a gente. Antes ele já passou por lá, já reconheceu a qualidade de segurado, já viu... Caso o benefício necessite de carência, a carência também já foi analisada, e aí, após a parte administrativa, a gente encaminha o segurado para a perícia médica. Ocorre, assim, com muita frequência, aquelas pessoas que recebem pensão. O cidadão faleceu, era aposentado, ou contribuinte da Previdência Social, e por força do seu falecimento, deixou para a esposa o benefício da Previdência como pensão. Digamos que ela chega a falecer um ano depois, tenha 3 filhos.
eu posso repassar, ela pode repassar essa previdência para os filhos menores? O ideal é que quando vá se requerer o benefício de pensão, porque o primeiro faleceu, né? Porque o segurado faleceu, porque ela não é segurada, ela é dependente, né? Beneficiária dependente. E não beneficiária segurada, né? A gente está partindo desse pressuposto. Perfeito. Então, quando vai se requerer a pensão, porque o segurado faleceu, o ideal é que se habilitem todos os dependentes. Então, se havia filhos, o ideal era que esses filhos fossem habilitados à pensão junto com a esposa, né? Junto com sua mãe. E aí as cotas fossem divididas para cada um, certo? Você tocou num ponto importante. Ela é contribuinte também, agora nesse exemplo. Ela é contribuinte também, já está ali próxima ao período de aposentadoria, por tempo de serviço, por idade, como seja. Ela já recebe essa pensão. Nada interfere no recebimento do direito dela, né? Nada interfere, são benefícios que podem ser acumulados, né? A aposentadoria e a pensão. Lembrando sempre que essa senhora deverá ser contribuinte da Previdência Social. Agora vamos lá, a questão da dona de casa, essa senhora aí que nós usamos como exemplo, que não trabalha. E ela tem direito a algum benefício da Previdência? Ela pode ter direito, caso ela venha a contribuir para a Previdência, né? E ela tem todo um regime diferenciado, mas ela não regras contribui. diferenciadas. Nada. Não, aí existe, como a gente falou no início, né, os benefícios assistenciais que são administrados pela Previdência por questão de conveniência. Porque já que o INSS administra benefícios, concede benefícios, o Estado achou por bem conferir também essa atribuição ao INSS. Então, o INSS também administra benefícios assistenciais, que são os chamados amparos, né? O amparo ao deficiente e o amparo ao idoso. Então, quando o segurado, essa pessoa, né, que na verdade ela não é segurada porque ela não contribuiu. Então, quando essa pessoa atinge 65 anos de idade, a gente vai analisar, ela já cumpriu o requisito etário, a gente passa a analisar o requisito de renda. Né? Ela não pode não pode prover o seu sustento, nem ter o seu sustento provido por sua família. Então, cumpriu o requisito de renda, que é inferior a 1/4 do salário mínimo, o grupo familiar, aquelas pessoas que convivem sob o mesmo teto, né, somadas as rendas e dividido, não vai dar dividido pela quantidade dos membros do grupo familiar. Se der inferior a 1/4, ela tem 65 anos, pronto, ela pode ser beneficiária desse benefício assistencial, assim como o deficiente físico. Mas lembrando sempre que isso não é aposentadoria. Isso não é aposentadoria. Leite, é importante também falar essa questão que a Bruna está falando da contribuição. Muitas pessoas atribuem à Previdência Social esse caráter assistencialista, né? Então, é muito importante que as pessoas procurem saber dos direitos, né, de que forma tem direito ao benefício, porque no momento em que ela está incapaz, né, sem poder trabalhar, sem poder não tem mais sua capacidade laborativa, e ela procura a Previdência Social. Chegando na Previdência Social, ela não tem direito a benefício porque ela nunca contribuiu. Aí fica aquela questão, fui na Previdência, de forma injusta, o governo não, né, me deu um direito que eu tinha, e na verdade é importante as pessoas procurarem saber, né, informações sobre os benefícios, de que forma podem ter acesso aos benefícios, porque a Previdência ela é um seguro, e ela tem caráter contributivo. Né? Então, é importante, nós temos 135, que é o nosso telefone da Previdência Social, que lá você pode ter informações sobre todos os benefícios, quem tem direito, de que forma tem direito, quais são os documentos que se necessita para ter acesso aos benefícios, fazer agendamento desses benefícios. Então, é muito importante que aquelas pessoas que têm alguma dúvida em relação a esses benefícios, entrem em contato com a Previdência através do 135, que é o nosso telefone gratuito. Ele pode ser feito ligações de telefone fixo, de telefones públicos também, que não são cobradas ligações, somente de celular que é cobrada a ligação, com o custo local. Eu tenho dito que o serviço público, de um modo geral, tem mudado de forma significante, sempre procurando melhorar. Não resta dúvida que as dificuldades existem, porque o número de profissionais é pequeno, o corpo ativo que faz a coisa funcionar é pequeno. Infelizmente, as dificuldades existem. A população cresce mais do que o órgão, né, doutor? Cresce, né? Então isso torna o atendimento, de certa forma, fragilizado.
Mas eu acho, como eu disse na abertura do programa, eu acho que, acima de tudo, falta conhecimento das pessoas. As pessoas que precisam tomar conhecimento dos fatos. Aí eu vou e lhe pergunto, a Previdência Social hoje tem um programa de educação à população, ao cidadão? Essa questão da importância, como você falou, falo já da educação previdenciária. A Previdência Social ela é a maior distribuidora de renda da América Latina, só para você ter uma noção. Então, tem muitos municípios que o que se paga, né, de benefício da Previdência Social é maior do que o município recebe de FPM. E né, tudo isso faz girar dentro do município. Exatamente, de fundo de participação dos municípios. Então, todo o dinheiro que aquele município recebe para administrar educação, saúde, muitas vezes o que se paga de benefício naquele município é maior do que o que a prefeitura recebe de FPM. Então, para você ter a noção, não dá mais para imaginar o Brasil sem a Previdência Social, né? Com certeza. Então, essa questão da importância da Previdência. Em relação à educação previdenciária, nós temos o Programa de Educação Previdenciária, eu já fui coordenadora desse programa, ele tem uma importância enorme dentro da nossa gerência também, muito ativa, é uma equipe muito ativa, né? Tem a coordenação da gerência executiva e também nas agências da Previdência, em cada agência, das nossas 14 agências vinculadas à gerência de Juazeiro do Norte, existe um comitê local, em que pode ser também acionado pela população a qualquer momento, que é uma palestra no centro social daquela cidade, né, nos CRAS, ou em alguma escola, que é que vai alguém da Previdência. Empresa particular, pode reivindicar. Empresa particular, nós temos a Cajuína, que a gente já participou de ação social lá, né, onde se vai para Leite de contabilidade vai lá, viu? Leite de contabilidade que é... Pronto, pois suporte, pode requisitar. Suporte educacional. Né, em várias ações, a Previdência Social pode disponibilizar um servidor para ir, né, prestar esclarecimento em relação aos benefícios, às dúvidas. Programa de rádio a gente participa, televisão como esse que a gente está vindo aqui, né, e também solicitar à gerência executiva um servidor para ir, seja qual for o evento, né, em escola ou nos CRAS, ou algum evento de alguma universidade. O Programa de Educação Previdenciária ele tem essa função de levar informação à sociedade e também ao público externo, não só os servidores, né, do INSS. A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará tem esse programa e eu acho muito importante porque ela se preocupa em levar essas informações para as escolas. Eu acho que a Previdência Social deveria fazer isso, porque o pequeno que está lá sentado na mesa, ele vai chegar em casa e vai saber se o pai dele contribui ou não. E ele vai crescer com essa mentalidade. Ele vai crescer com essa mentalidade. E ele é um futuro contribuinte. Beneficiário também, mas com certeza, primeiro um contribuinte da Previdência Social. Então eu sou um admirador desses programas de educação. Vou divulgar isso com mais frequência aqui no programa. E vou ser também um usuário. E vou sugerir aos meus clientes que façam uso desse programa. Inclusive, porque, olha, é tão bom apontar, é tão bom reclamar, é tão bom dizer que a Previdência Social não presta, é tão maravilhoso dizer que as pessoas que trabalham, os servidores da Previdência Social não prestam, não sabem, são antipáticos. É muito bom, é maravilhoso falar isso. Mas eu não conheço, eu não sei como funciona. Por que eu vou reclamar? Então, essa questão da educação é primordial, é essencial. Parabéns à Previdência Social, leve os parabéns do programa Café com Leite sobre esse ponto aí que eu achei essencial e que nós vamos explorar isso numa outra oportunidade assim com mais ênfase. Mas fora disso, nós vamos conversar sobre isso, que eu vou levar isso para os nossos clientes aí. Vamos saborear mais uma água? Água mineral cristalina dos Alpes. Ainda tem, aqui tem muita água mineral cristalina dos Alpes. Aqui, diretor, servir aqui a água para as nossas convidadas aqui. Esse aqui é seu. Doutora Ronise, uma água. Doutora Bruna aqui, elas não bebem água, viu? Parece que a água não está gelada, mas está maravilhosa. Água mineral cristalina dos Alpes. Eu vou falar do Hospital de Fraturas. Agora eu vou falar do único hospital particular ainda aqui na região do Cariri. Tem mais de 30 anos e ainda continua na busca pela qualidade no atendimento diferenciado. Atende além de trauma, que é sua especialidade, obstetrícia com uma maternidade equipada com o que há de mais moderno em tecnologia e cirurgia plástica. Estou falando do Hospital de Fraturas, das Clínicas e Fraturas do Cariri.
este que possui em seu quadro profissionais extremamente qualificados, com larga experiência em cada especialidade. É o Hospital das Clínicas e Fraturas do Cariri, fica na Avenida Padre Cícero, no bairro Triângulo, aqui em Juazeiro do Norte. Agora eu vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Não. Vamos saborear o cafezinho, né? Me desculpe as minhas convidadas, eu ia esquecendo aqui de servir o café sem nome. Mas aqui, cafezinho. Teve uma telespectadora que disse que eu coloco muito pouco café nessa xícara, sabe? Mas é porque o café nós saboreamos no intervalo. Com mais ênfase. É isso aí. Enquanto saboreamos um cafezinho ainda sem nome, daqui a pouquinho vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, já nós voltamos. TV Verde Vale Canal 13. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com a doutora Ronise Fernandes Feitosa e Bruna Rolim Machado. Elas que representam a Previdência Social aqui no atendimento e no atendimento inicial. Reconhecimento inicial do direito. E ela é responsável pelo atendimento aqui na região do Cariri. Doutora, Previdência Social. Previdência Social para aquele que é deficiente, que nunca contribuiu. É uma Previdência Social ou é uma assistência social? E ele tem direito? Aquela pessoa deficiente sem condições de trabalho. Certo. A gente tem os benefícios assistenciais, né? Como a gente falou no bloco passado, o amparo ao idoso e o amparo ao deficiente. Esse deficiente pode ser, inclusive, uma criança que nunca trabalhou, que nunca contribuiu, porque esse benefício não faz parte da Previdência, né? É um benefício assistencial, faz parte da assistência social, que é aquela prestada a quem dela necessita, e não para quem com ela contribuiu, né? Então, esse deficiente físico vai requerer, geralmente eles vão inicialmente aos CRAS, né? Lá eles preenchem toda a documentação, separam tudo e agendam uma data específica e um horário específico para aquele deficiente ir à APS e à agência da Previdência. Quando ele chega lá na agência, ele passa pelo administrativo e depois conversa com o assistente social, com o perito médico. Aí, a partir daí, é feita a análise do benefício. Mas os deficientes físicos que nunca contribuíram podem, sim, requerer benefício assistencial no INSS. Independente da idade. Independente da idade. Agora tem aquela questão do agricultor. O agricultor nunca contribuiu. É um sofredor lá da roça, que trabalhou a vida inteira, busca a Previdência Social, o direito dele é assegurado? Embora a gente fale de regime contributivo, o segurado especial ele é uma exceção a essa necessidade, a essa obrigatoriedade de contribuir, né? Ele pode vir requerer benefícios e vir a ter acesso a benefícios sem que tenha havido nenhuma contribuição, né? Ele contribui, a maneira dele